Oi, gente, boa noite. Agradeço a vinda de vocês aqui para a gente ter mais essa masterclass aqui da Octus. Você sabe aquele tipo de situação em que você é o gestor de uma equipe, percebe que algumas pessoas precisam ser desenvolvidas, não estão desempenhando bem as suas funções, está com alguma dificuldade, ou até acredita que aquela pessoa tem potencial para ir para um outro setor, mas e aí? O que que eu faço? Né, para desenvolver essa pessoa, seja para desempenhar melhor dentro do setor, dentro da própria área, ou para transferi-lo, tá? Promovê-lo. O que fazer? Então, fica aqui comigo que hoje é sobre isso que a gente vai falar. Meu nome é Flávio Xavier, eu sou especialista em liderança. E hoje é um tema bastante instigante, que é de uma área que eu sou apaixonado, pela área de desenvolvimento de pessoal. Adoro isso. E a gente vai ver aqui, o tema de hoje é como o líder eficaz planeja o próximo nível do seu time. Né? A gente vai conversar a respeito disso, a gente vai ficar aqui uma horinha e pouco. E deixa eu já compartilhar aqui a minha tela para a gente começar o nosso bate-papo. A nossa masterclass está aí. Como o líder eficaz planeja o próximo nível do seu time? Sabe, eu acho que é um tema bem conveniente para essa época do ano, que os meses a partir de outubro, na verdade, né? Outubro, novembro, dezembro, enfim, o último trimestre é um período em que a gestão já começa a pensar no próximo ano, em termos de budget, em termos de planejamento de marketing, em termos de planejamento de desenvolvimento de pessoal, né? É, então, eu acredito que isso vai ser bem conveniente fazer nesse momento. A gente vai tirar algumas dúvidas aqui que muitos gestores têm na hora de pensar em como desenvolver as pessoas do seu time. Então, vamos lá, gente. Eu coloco isso daqui, essa grande frase que tem aí no meio da tela, como um novo olhar que a liderança precisa ter a respeito do desenvolvimento de pessoas. Né? A evolução do seu time, ela não pode ser reativa, ela precisa ser planejada. O que é uma mudança? Muitos gestores até podem concordar, não, peraí, a evolução do meu time, eu entendo que tem que ser planejada, né? Ou eu até planejo a evolução do meu time. Entretanto, pesquisas apontam que muito mais, que quase três quartos da liderança, principalmente a liderança inicial até a média liderança, não sabem como desenvolver seu time. E são geralmente reativos. Ou seja, surgiu um problema, surgiu uma nova tecnologia. Opa, RH, vem aqui, como é que a gente vai fazer? Precisamos treinar o pessoal. É reativo, né? Estourou uma bomba, não um novo processo, né? Não há um planejamento, uma previsão do que virá a acontecer, do que precisará ser feito para desenvolver essas pessoas, as pessoas da minha equipe, né? Então, é muito comum, infelizmente mais comum do que a gente imagina, os gestores, até média gerência pelo menos, terem uma postura reativa em relação ao desenvolvimento pessoal. Né? Eles estão muito mais focados em vendas, em qualidade da produção, em gestão financeira, muitas vezes até otimizar processos, reduzir custos, né? Pensando no futuro. Porém, e aí? E com relação à qualificação das pessoas da equipe? Geralmente, geralmente a, 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 a atitude dos gestores, de modo geral,
é uma atitude reativa, né? E aí eu até pergunto, vocês conhecem alguma equipe de alto desempenho cuja a evolução da equipe se dá de maneira reativa? Acho muito difícil, né? Muito difícil, até porque quando o gestor está ali cuidando do desenvolvimento de pessoas de maneira reativa, ele tá sempre correndo atrás. Não deixa de ser mais uma maneira dele estar apagando incêndio. E, por consequência, na maioria das vezes, não consegue fazer esse desenvolvimento da maneira mais adequada, né? Ok? Então, hoje, você vai entender como líderes se tornam parceiros do RH. Ah, mas o meu setor não tem RH. Então, sejam parceiros de, é, de alguma maneira, né? Parceiros de outros gestores, que encontrem uma maneira de compreender como planejar a evolução do time. Então, eu vou te mostrar um método simples, prático e possível. Não é nada de outro mundo, é uma questão até de mudança de mindset, né? Como é que eu enxergo a evolução do time? Algumas considerações que eu gostaria de fazer, né? Inclusive, estão bem relacionadas ao mindset da maioria dos gestores, como eu disse, que infelizmente muitas vezes delegam a responsabilidade de desenvolver pessoas para o setor de RH, para alguém do departamento pessoal, enfim, uma terceira pessoa. Não enxerga como talvez até uma de suas principais responsabilidades, o desenvolvimento de pessoas. Então, é muito comum que gestores enxerguem o desenvolvimento de pessoas apenas como desenvolvimento técnico. Então, equipes que só recebem desenvolvimento técnico não crescem. As chamadas hard skills, né? Para a gente começar a falar aí os skills que a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente vai abordar. Então, os treinamentos técnicos, eles melhoram sim a capacidade técnica das pessoas, melhora o desempenho técnico, melhora como realizar ali a tarefa, mas não melhora o profissional. Porque quando a gente fala no desempenho profissional, no desenvolvimento profissional, a gente está falando como um todo, em termos de treinamento técnico, treinamento comportamental. Por exemplo, não adianta você ter, por exemplo, um operador de máquina extremamente capacitado que não está comprometido, não está engajado, não vê sentido naquele trabalho que ele faz. A possibilidade de você. São dessas situações que se encaixa aquele velho ditado que quanto mais você treina, 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 a pessoa chega num nível tão bom e começa a perceber que ali não vê sentido em estar ali, ele, tchau, vai embora. Ah, não, então é por isso que eu não treino. Então, tudo bem, você vai pagar caro mantendo, custa mais caro, eu até diria, você manter dentro da empresa alguém que não tem competência, não sabe o que está fazendo, não se desenvolve, do que ter alguém, né, engajado, que busca desenvolvimento. Né? Sai mais caro quando você não tem alguém com esse mindset. Times estagnados que repetem os mesmos erros. São times que não crescem, não se desenvolveram. Então, quando não existe desenvolvimento planejado, existe uma repetição planejada, uma repetição de erros. Um outro problema, quando a gente não tem o mindset desenvolvido para o desenvolvimento de pessoas, é uma falta de preparo da liderança para lidar com conflitos e baixa performance. Até porque o desenvolvimento ele não se dá só a nível operacional. O líder também tem que estar o tempo inteiro buscando o autodesenvolvimento para saber lidar com as pessoas, lidar com conflitos,
saber dar feedback, ter autocontrole, saber lidar com a arena política, né, com seus pares, com fornecedores, com conflitos, com enfim, determinadas, em diversas situações. O líder também precisa se desenvolver, né? Então, quando ele não faz isso, quando ele não está preparado para lidar com conflitos e com baixa performance, ele fica de mãos atadas, fica muitas vezes, até eu já vi isso acontecer, fica refém da própria equipe, fica refém de situações adversas, né? Fica refém de cobranças que vêm de cima para baixo, pelo baixo desempenho, pela baixa performance, conflitos na equipe. Desenvolvimento sem direção, sem para onde eu vou, né? Aonde vai dar isso? Até porque, gente, deixa eu deixar bem claro aqui, existe uma diferença imensa em treinamento e desenvolvimento. Os setores de recursos humanos, a gestão, de modo geral, considera como treinamento aquela ação pontual que desenvolve, pode ser para desenvolver uma capacitação, uma capacidade técnica, uma competência técnica, como uma competência comportamental, né? E são válidos, treinamentos são válidos. Treinamentos ainda são ferramentas extremamente utilizadas dentro das organizações. Agora, inclusive, existem muitos treinamentos online, mas o treinamento por si só, ele é algo pontual. O desenvolvimento, ele consiste justamente em você traçar um caminho, traçar uma trilha, e toda trilha deve levar a algum lugar, deve levar a algum ponto, alguma meta. E essa meta, geral, nós vamos combinar aqui, né, em termos de desenvolvimento, a meta é qual competência, qual nível de performance eu quero desenvolver em determinada pessoa, em determinada equipe. E qual caminho eu devo percorrer, né, para atingir esse desenvolvimento que eu desejo, que eu preciso, que eu estou planejando. Por dentro desse caminho, cada pedra, cada degrau, né, cada passo nesse caminho, nessa trilha, podem ter ali diversos treinamentos, só que já previstos, bem planejados, né, bem desenhados e com objetivos específicos de cada um desses passos. Ficou clara a diferença de treinamento e desenvolvimento? Então, aqui a gente já começa a falar de uma outra palavrinha que para alguns já é bastante familiar, mas para outros, para uma grande parcela, ainda é meio estranho, que são os PDIs, os Planos de Desenvolvimento Individuais. Então, os PDIs, quando o desenvolvimento é até desenhado, mas com PDIs em que não são feitos de maneira adequada, eles viram mera planilhas para cumprir tabela, né? Sem um impacto real no desenvolvimento, sem o desenvolvimento efetivo, né? Eu já vi PDIs que, sabe, o que é um PDI? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho isso, né? Normalmente os PDIs são desenhados da seguinte maneira: ah, normalmente com o auxílio, apoio do pessoal de RH, de um profissional de treinamento e desenvolvimento, de um analista de RH, de um consultor na área de RH, né? é, é identificado no indivíduo, na pessoa, um pequeno rol de competências a serem desenvolvidas. Uma, duas ou três competências-chave que essa pessoa precisa ter desenvolvida. Então, aí a gente já está falando aonde eu quero chegar, né? A competência a ser desenvolvida. E o PDI, planejamento, plano de desenvolvimento, é justamente o desenho desse passo a passo, né? Quais treinamentos, quais ações, essas ações a gente vai ver lá na frente, podem ser um job rotation. Job rotation é um estágio em determinado setor. Eu preciso desenvolver uma competência de liderança e ainda não sou líder. E eu virei a assumir um cargo de liderança no setor
de financeiro, né? Então, deixa eu acompanhar um líder tomando decisões, né? Pode ser no próprio setor financeiro, pode ser no setor de produção, no setor de planejamento, enfim, um mentor, uma mentoria interna, é uma outra estratégia de se colocar lá dentro do planejamento. A leitura de livros, né? Participar de masterclasses, né? De webinários, de treinamentos online. Então, qual é o passo a passo a ser desenvolvido para eu chegar naquela meta, naquela competência, aquele nível de desempenho que eu preciso que seja atingido? Então, o PDI é basicamente isso. Então, é muito comum a gente ver PDIs, algumas empresas já adotam PDIs, está lá desenhado em forma de planilha, mas muitas vezes abandonado, né? Por quê? O gestor não toma como sendo uma ferramenta de gestão, e é uma ferramenta dele, né? Muitas vezes ele delega para o setor de RH. O RH é quem vai acompanhar o PDI dos meus funcionários. É o tiro certo, né, para dentro da água, ou seja, é um furo na água fazer esse tipo de coisa, né? Deixar delegar essa responsabilidade para o RH. Isso é uma das principais responsabilidades do gestor. A gente vai explorar um pouquinho isso aqui lá na frente, né? Então, como eu disse, alguns PDIs viram planilhas para cumprir tabela, né? Sem impacto real. Então, todos esses problemas, eles têm uma mesma causa: desenvolvimento feito de forma reativa. Surgiu um problema, vamos para cima, vamos resolver. O que é que precisa aí? Vamos. RH, ajuda a gente aqui, né? E muitas vezes esse plano de desenvolvimento trabalha em cima do efeito, não vai na causa. Muitas vezes eu já dei treinamento, já fui contratado para dar treinamentos, né, em consultorias em que eu trabalhei. Eu fui lá dar o treinamento. Olha, eu vim aqui dar o treinamento de ferramentas da qualidade. Beleza, vim aqui. Estou aqui para dar o treinamento. E durante o treinamento eu começo a perceber que as pessoas já sabem trabalhar com aquelas ferramentas. E aí, conversando com a gestão, conversando com o pessoal, tal, né, o problema não tinha nada a ver com ferramentas da qualidade. O problema tinha a ver com o uso de alguma metodologia da base de solução de problemas, com a estruturação de um processo, entendeu? Então, o desenvolvimento feito de maneira reativa normalmente tem essas características, por exemplo, né? Então, isso aqui é a grande sacada aqui da nossa noite. A evolução do seu time não pode ser reativa. Não pode ser reativa. Ela precisa ser planejada, né? Então, líderes atuando como parceiros do RH para planejar o desenvolvimento dos seus times. Então, isso vai gerar menos incêndio, menos correria, menos pânico para apagar ali o incêndio que surgiu, ou seja, uma característica fortíssima do gestor reativo, mais previsibilidade, né? Então, o desenvolvimento ele é planejado. Mais clareza sobre, principalmente, tanto para o gestor quanto para a pessoa que está sendo treinada e desenvolvida, né? Qual o caminho eu devo seguir? Como será medido cada um desses passos que eu vou dar aqui na minha trilha de desenvolvimento, né? Como eu serei cobrado? Que competências eu devo desenvolver? Para fazer o quê? Para quais resultados? Naturalmente, mais crescimento, né, das pessoas, mais engajamento. Então, o caminho da evolução, ele segue basicamente esses passos aqui. São 5 passos. Primeiro, mapear as competências para o cargo. Agora à tarde, inclusive, eu coloquei lá no grupo, né, gamifiquei um pouco a coisa. Eu coloquei lá no grupo um questionário. E aí, o que fazer primeiro? E todas aquelas questões que eu coloquei, acho que foram 4, elas têm tudo a ver com
fonte de informação para o líder, junto com o RH, desenvolver um plano de desenvolvimento. Mas o primeiro passo, na verdade, é mapear as competências para o cargo. A coisa mais comum que existe é, preciso desenvolver aqui as competências pro Igor, né? Para o Daniel. Preciso desenvolver essas competências. E aí eu vou olhar o que o Igor faz, né? Eu vou olhar para o Igor, vou olhar para a pessoa. Está errado. Eu devo olhar para o cargo, né? Quais são as tarefas? Um detalhe, gente, muita gente fala assim, o cargo, a função, né? Eu tenho um certo conflito com essa história de função e cargo pelo seguinte, função e cargo, para muita gente, são sinônimos. Só que, para a gestão de cargos e salários, né, o cargo ele é um conjunto de funções, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma descrição de cargos, ali dentro você tem as tarefas, vamos dizer assim, que o ocupante do cargo deve realizar, né? Mas para uma gestão de cargos e salários, aquilo lá são as funções, tá certo? Por isso que eu estou colocando aqui cargos. Então, mapear as competências-chave para o cargo, para a pessoa que ocupa aquele cargo e poder realizar as funções principais, as funções-chave, né? Quais são as competências necessárias? Aí é que a gente começa a ter o ponto de partida, né? Para desenhar o PDI, entre outras coisas, desenhar o PDI, desenhar o treinamento, contratar o treinamento, buscar o estágio, enfim. Mas o foco deve ser quais competências eu devo desenvolver e elas são ditadas pelo cargo e não pela pessoa ocupando aquele cargo. Ainda não é o momento, né? Então, a primeira etapa do caminho da evolução é essa. Feito isso, identifiquei as competências-chave que eu preciso que sejam muito bem feitas, desenvolvidas em alta performance, né? Feito isso, agora sim eu vou comparar com o ocupante do cargo, né? Ah, por exemplo, o Igor, pegando mais uma vez o exemplo, ele é o gerente operacional, né, da oficina, por exemplo, ou de vendas. É o gerente lá de vendas. Ok. Quais são as competências-chave que o cargo requer? O Igor, ele atende a essas competências? Daí, por exemplo, vem mais um daquelas chaves que eu coloquei no questionário de hoje à tarde. Como é que eu posso avaliar isso? Eu posso avaliar observando resultados, observando o desempenho do Igor, entrevistando o Igor, e posso também avaliar, tomar como fonte uma avaliação de desempenho. Aqui pode entrar uma avaliação de desempenho. Então, eu vou comparar o desempenho do ocupante do cargo com o cargo, né? E nessa comparação, eu posso ou não identificar os gaps, as diferenças. Se o ocupante do cargo já atua em alta performance, tranquilo, não preciso desenvolver nada para ele agora. Posso procurar outros gaps, né? Outras pessoas que precisam de desenvolvimento. Caso contrário, não há necessidade. Caso contrário, eu encontro gaps, aí sim, eu preciso, o Igor, por exemplo, precisa ser melhor desenvolvido nessa e nessa competência aqui. Então, nós vamos traçar um plano de trabalho, programa de desenvolvimento para atingir isso. Alta performance nessa e nessa competência. Estou sendo claro, gente? É importante também Sim. identificar o que a gente chama na gestão de pessoas de upskilling e reskilling. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês o que é. Mas só antecipando um pouquinho, eu devo identificar se essa pessoa precisa melhorar o seu desempenho, precisa, por exemplo, ele vai ser um gestor ou ele é um gestor, ele é um gerente, mas ele precisa desenvolver um pouco mais a inteligência emocional. Então, isso é um upskilling.
Eu estou desenvolvendo uma competência que o próprio cargo já requer, que ele já trabalha com isso, ele precisa disso. Então, isso é um upskilling. Estou dando um up nas competências dele, né? E o reskilling eu tenho aqui um excelente técnico, analista, e que eu estou planejando transferir ele até aquele exemplo que eu usei no início. Estou, estou planejando transferi-lo para uma outra área e como gestor daquela área. Então, eu preciso desenvolver nele competências que o cargo atual não requer, né? Mas são competências que ele vai precisar numa outra função. Então, ele vai precisar aprender essas novas competências. Isso a gente chama de reskilling, ok? Eu vou explicar melhor no outro slide. Uma quarta etapa aí sim, principalmente tomando o diagnóstico da primeira e da segunda etapa, ok? Mapear as competências e identificar os gaps. Aí sim eu vou desenvolver o PDI. Aí sim eu vou desenvolver o passo a passo que precisará ser feito para se atingir aquela competência em alta performance, ok? E a última etapa, essa realmente é uma etapa meio complicada, porque é justamente acompanhar e validar a execução do PDI. É muito comum o PDI ficar lá sob responsabilidade do RH, como eu disse. O treinando também precisa conhecer o seu PDI, né? Também precisa conhecer. Então, é muito comum o próprio treinando ser responsabilizado pelo seu desenvolvimento. É importante ele estar engajado nisso, saber o que está acontecendo, sim, importantíssimo, né? Porém, cabe ao gestor, cabe ao líder acompanhar, ajudar, inclusive, no desenho do PDI, né, desse plano de desenvolvimento. Aí, estava até naquele slide anterior, uma parceria do líder com o RH, com o profissional de recursos humanos, para desenhar da melhor maneira possível essa trilha. E o líder, ele precisa acompanhar de perto se o treinando está realmente realizando cada uma daquelas etapas, tendo aqueles treinamentos, fazendo aquela visita técnica, assistindo um determinado vídeo, fazendo um estágio em um determinado setor, fazendo uma mentoria. E ele precisa fazer isso periodicamente. Estou falando assim, curto espaço de tempo, quinzenal, que seja, mensal já é uma coisa longa demais, mas no mínimo mensal, né? Acompanhar e ajustar o caminho. Opa, você está tendo dificuldade com alguma coisa, vamos lá que eu posso te ajudar. Se eu, como seu gestor, não sei te ajudar nesse momento aqui da tua trilha, vou lá te ajudar a encontrar alguém que possa nos ajudar, né? Mas o gestor, ele é o corresponsável. Aliás, não, peraí, ele é o responsável. Corresponsável é o RH e o próprio treinando. Mas o gestor é o principal responsável, né? Por isso é extremamente necessário ele acompanhar e validar. O validar é justamente atestar de que cada uma daquelas etapas da trilha estão sendo efetivas, estão surgindo, estão surtindo efeito, né? Desenvolvendo resultados efetivos, ok? E treinar por treinar, né? Sem medir resultado de nada, aí é tiro no pé, né? Aí é furo na água, é perda de tempo. Então, o diagnóstico, eu já antecipei aí um pouco, o erro comum é justamente isso, diagnosticar olhando a pessoa e não o cara, né? O diagnóstico deve começar observando o cara e depois avaliar a pessoa, né? Então, o que precisa ser bem analisado? Agora a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa questão. O que eu vou observar, então? Qual é o papel e os objetivos do cara? Qual é o papel aí até no sentido da estratégia, por exemplo? Qual é, ao nível mais operacional?
qual é o papel, o impacto nos resultados, nas metas traçadas, por exemplo. Quais são as entregas esperadas? O que, de fato, essa pessoa que ocupa esse cargo precisa concluir, que agregue valor às entregas do setor, né? E como é medida? Como essas entregas são avaliadas? Como elas são medidas? Quais indicadores? Quais são as competências críticas do cargo? Praticamente todos os cargos existe aí uma relação grande de competências necessárias. Competências estas técnicas e comportamentais, né? Porque, em geral, os cargos têm aí 3 a 5 competências críticas que precisam ser identificadas. Essas competências são os pontos de partida para se desenvolver esse plano de desenvolvimento. Qual é a avaliação atual, né, que a gente comentou agora há pouco? Qual é o desempenho atual do ocupante do cargo? E qual é o gap final? O que é que falta para a alta performance, para o desempenho em alta performance desse cargo? Ok? Então, aqui, né, no diagnóstico, eu até fui mais rápido nesse slide, porque ele está basicamente repetindo o que eu já tinha comentado com vocês, né, anteriormente. E o que é, afinal, esse upskilling, reskilling? O upskilling, como eu disse, é evoluir as competências que a pessoa já tem, para que ela desempenhe melhor ainda o seu cargo atual. Que, então, é aprofundar o que ele já sabe, é atualizar, né, melhorar. Então, se a pessoa já usa um determinado programa de gestão, né, e a empresa fez um upgrade nesse programa de gestão, ele precisa se atualizar, ele precisa acompanhar, fazer esse upgrade também. Então, aqui tem até alguns exemplos. Um líder que aprende a dar feedback de forma estruturada, um líder que aprende a desenvolver a escuta ativa, né? Então, são coisas inerentes ao cargo e que, em algum momento, foi identificado esse gap e ele precisa ser corrigido, ok? Então, isso é um upskill. Um outro exemplo, um analista que aprende técnicas avançadas de análise de dados, um gestor que aprende técnicas de tomada de decisão, né? Então, são coisas que ele já faz, mas que o capacita melhor, o que contribui para que ele atinja melhores desempenhos, né? Atinja uma alta performance. O terceiro exemplo, um coordenador que desenvolve inteligência emocional. Mas como é que ele vai fazer isso? E aí são as outras técnicas que a gente vai ver daqui a pouco. O reskilling, né? Eu fiz questão de colocar esses termos aqui, gente, porque são termos que é muito comum vocês encontrarem em textos de RH, em textos de desenvolvimento de pessoal, em artigos. Esses dias é porque acabei esquecendo de trazer para cá, mas eu estava ouvindo um podcast bem interessante, acho que da HSM, em que o diretor, acho que da Dell, diretor não, CEO da Dell, acho que foi da Dell, estava falando sobre a importância do gestor ter muito em mente essa definição de upscaling, reskilling. Então vamos lá, o que é o reskilling? Desenvolver novas competências para que a pessoa exerça uma nova função ou um novo cargo. Repare que aqui foi colocado, eu deixei nova função, por quê? Pode ser que no mesmo cargo você passe a ter uma reorganização do setor, ou novas tecnologias sendo trazidas. Pode ser que no seu cargo você agregue uma nova função, uma análise de uma planilha, uma análise de mercado, enfim, uma nova função daquilo que você já faz, ok? Então, é como se fosse mudar aí o trilho, né? Um novo cargo seria mudar o trilho. Então, veja só, um analista
que vai liderar uma equipe pela primeira vez. É algo novo para ele, é um novo cargo. Um técnico que precisa assumir a responsabilidade de gestão, ou seja, ele vai continuar como um técnico, mas ele vai precisar assumir algumas responsabilidades para gerir alguns pontos do seu setor, por exemplo. Não necessariamente a gestão de pessoas, ele vai liderar pessoas, mas vai cuidar da gestão de entregas, por exemplo, da gestão de algum pedaço lá do processo onde ele está inserido, que ele não fazia. Né? Um outro exemplo aqui de reskilling, o coordenador que é promovido para uma outra unidade de negócio, né? Ele vai continuar sendo coordenador lá, mas é uma nova equipe, são novos recursos, muitas vezes um novo produto, um produto que ele desconhece, é do mesmo grupo, mas que ele desconhece. Então, é um exemplo de reskilling. Essa questão do upskilling, o reskilling, o líder ele precisa pensar nesses conceitos para ajudá-lo a pensar na evolução do time. Quem precisa de upskilling para saber qual competência ele, para saber qual competência evoluir, qual competência ele vai precisar incrementar, desenvolver alta performance, né? Quem precisa de reskilling, principalmente quando ele prevê um novo papel sendo criado. Aqui, inclusive, vou colocar até uma outra das pegadinhas que eu coloquei lá naquelas perguntas que eu fiz hoje à tarde, né? Uma fonte muito importante de informação para os gestores, de modo geral, é buscar informações na estratégia da empresa, né? Na estratégia. Para onde a empresa quer crescer? Na verdade, esse tipo de questão é um excelente exercício de gestão da estratégia a nível de CEOs, de diretoria, a nível estratégico. Se na estratégia nós temos uma determinada visão, nós temos determinados objetivos e temos até planejado o que precisamos fazer para chegar naquele objetivo, quais são as competências-chave que eu precisarei ter naquele momento futuro, quais são as competências-chave que eu precisarei ter naquele novo mercado, naquela nova configuração da empresa. Repito mais uma vez, quais são as skills, quais são as competências-chave que eu precisarei ter naquele momento e o que eu precisarei fazer, qual é o passo a passo que eu precisarei desenhar para atingir essas competências lá na frente. Entenderam a importância da gente ter esse conceito aqui do reskilling? O reskilling, ele foge do desenvolver as competências hoje, pequenas melhorias que surgem no momento, pequenas mudanças. Mas o reskilling é fundamental quando a gente fala de estratégia, né? É o planejamento de quais movimentos eu vou precisar fazer para chegar naquela visão, naquela meta que a empresa tem para médio e longo prazo, para daqui a 1, 2, 4 anos. Planejamentos estratégicos hoje em dia têm atingido no máximo, pelo menos em pequenas e médias empresas, estourando aí 4 anos. E a coisa o mercado está tão volátil, né, que não está dando para fazer muitas previsões, não. O mundo, não só o mercado, né, gente? Ficou claro essa questão do upscaling e o rescaling, a importância que tem isso para a liderança de todos os níveis, inclusive. Então, o líder que compreende essas diferenças de upskilling, reskilling, ele pode planejar treinamentos mais eficazes, né? Treinamentos mais cirúrgicos, eu até costumo dizer, né? Ele sabe o que ele quer. Promover maior motivação e engajamento. Eu sempre digo que muitos gestores perdem oportunidades de ouro
pelo simples fato de não compartilhar com as pessoas o que está planejando em termos de desenvolvimento deles. Tá? É uma oportunidade de ouro para trazer essas pessoas para o time, para engajar essas pessoas, né? Para torná-las desejosas de permanecerem ali naquele time, de permanecerem com esse líder que compartilha, que respeita, que divide, que informa, que ajuda a crescer, né? Então, isso aqui é extremamente estratégico na gestão do time. Então, eles promovem maior motivação e engajamento. Essas diferenças elas podem melhorar a adaptação, melhor adaptar a equipe às transformações do ambiente de trabalho, né? Ou seja, quando você tem PDI, principalmente cujas competências a serem desenvolvidas estão até mais relacionadas com reskilling, ou seja, algo que ainda não tem nesse momento, né? É, a equipe ela compreende, ela se adapta melhor às mudanças, porque ela sabe que as mudanças virão, elas vão acontecer, né? Então, a resistência é muito menor. Elas já sabem disso, já conhecem essa trilha, ok? Daí a importância do PDI. Então, o líder que compreende essas diferenças pode definir com clareza quando focar na melhoria das competências existentes e quando investir na requalificação para novas funções. Ficou claro aqui, gente? O líder que domina isso daqui, que compreende esses conceitos, né, do que são as competências necessárias para o cargo, quais são as competências para o cargo futuro. Agora eu vou identificar os gaps, agora eu vou comparar os cargos com os ocupantes dos cargos, né, identificando então os gaps, o que está faltando, para daí então aonde eu quero chegar e fazer essa trilha, desenhar essa trilha. É isso que os gestores mais eficazes fazem. Reparem que não é nada de outro mundo, não. É uma questão de saber gerir as pessoas do seu time. E em parceria, de preferência, quando há, né, na empresa, em parceria com o RH. Então, o PDI, deixa eu esclarecer um pouquinho mais aqui sobre essa ferramenta fundamental, que a gente já está percebendo, ela é meio que a espinha dorsal de todo esse assunto aqui que a gente está abordando, né? Tudo está girando em torno disso daqui. Então, o que compõe o PDI eficaz? O PDI, gente, eu acho que eu já expliquei naquele momento, mas deixa eu colocar novamente, rapidinho aqui. Não é difícil de vocês encontrarem imagens de PDI. E PDI a gente pode pensar da seguinte maneira, numa planilha no Excel mesmo, algo simples, né? Onde a gente vai desenhar ali para cada indivíduo, para cada pessoa da equipe, a sua trilha de desenvolvimento. Então, o que compõe esse PDI, essa planilha, vamos colocar dessa maneira, né? Qual é a competência-alvo ou competências-alvo? Via de regra, cada PDI ele precisa ser desenhado para uma competência. Mas eu já vi PDIs abordando aí até 3 competências-chave, né? Quando você coloca lá 5 competências-chave, vira uma bagunça, que é muita informação, né? Então, qual é a competência-alvo? Ou quais competências, né, esse PDI precisa desenvolver? Quais são os objetivos? Ou qual objetivo, qual competência? Aqui é onde começa a faltar, porque os PDIs por aí você encontra, óbvio, as competências precisam ser desenvolvidas, né? O meu alvo, qual é? Tá. Aí tem a pergunta-chave. Como é que você vai saber que o seu funcionário, o seu colaborador, é, atingiu aquela competência? Ou como é que você vai saber que o seu colaborador
está trilhando e em cada degrau que ele trilha, ele completou aquela tarefa, ele desenvolveu aquela partezinha da competência. Entenderam? Ou seja, vou falar, por exemplo, treinamento. Ele realizou o treinamento. Ok, ele aplicou, deu resultado, né? Foi bem feito, não deu resultado satisfatório. Então, o que aconteceu com o treinamento? Precisa ser refeito, precisa ser revisado, né? Ele vai fazer um job rotation, ele vai precisar estagiar com o gerente financeiro durante 3 semanas. Ele foi, o que foi que ele aprendeu? O que que ele trouxe de lá? Quais foram os principais desafios que aquele mentor dele resolveu e ensinou para ele? Entenderam? Então, quais comportamentos observáveis, né, eu espero a cada uma dessas etapas, não só a competência final, ok? Quais são os comportamentos observáveis? E qual é o indicador de evolução, os indicadores de evolução, né? Que o PDI, mais uma vez, ele é essa trilha, são esses degraus, e cada degrau, antes de você passar para o seguinte, ele precisa ter um indicador de que ele pode, ele está preparado para evoluir. Então, aqui tem até as ações práticas e que devem estar descritas no PDI também. Qual é o degrau? Quais são os degraus? E como é que esse degrau vai ser desenvolvido? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Não estão todos. Isso aqui, o céu é o limite, né? Setores de RH têm criatividade de monte para bolar aí algumas coisas. Algumas esdrúxulas, cuidado, viu? Abraçar árvore, enfim, deixa para lá, mas vamos lá. Aqui alguns exemplos, né? Mais básico, treinamentos, ações de treinamento, estudos, estude isso e aplique na sua equipe. Vamos ver como é que você se sai. Job rotation. Job rotation é o termo que eu uso, o termo que o pessoal usa para esse estágio em outros setores. O estágio pode até ser o próprio gestor, mas é mais indicado que essas pessoas sejam mentoradas por outros gestores, por outros gerentes, e que esses gestores estejam preparados para serem mentores, ok? Daí a necessidade de você entregar, de você desenvolver um bom plano de mentoria, de desenvolvimento de mentoria, né? A mentoria não é uma coisa tão simples, não. Ó, vem cá que eu te ensino, não é assim que funciona, tá certo? A Optus entrega o desenvolvimento de mentores também, tem lá entre seus produtos o desenvolvimento de mentores internos, tá bom? Então, a mentoria no Job Rotation, visitas técnicas a fornecedores, visitas técnicas a clientes, visitas técnicas a outros setores, né? Eu dei, por exemplo, o caso de um gestor que está sendo transferido para uma outra unidade do grupo. Os processos são completamente diferentes, o produto é outro. Então, ele vai lá fazer algo semelhante ao que ele faz na unidade atual. Porém, convém ele fazer uma visita técnica, ir lá aprender sobre o novo produto, enfim, certo? Simulações, isso aqui é uma coisa importantíssima. Quando muito jovem, eu fui muito desenvolvido com isso daqui, numa multinacional que eu trabalhei. Participar, liderar e apresentar projetos, né? Principalmente para quem vai ser desenvolvido ao cargo de liderança, né, ou ao cargo de gestão, em que isso ajuda muito a desenvolver projetos. Tutelar o próprio mentor, o próprio treinando, tutelar alguém. Porque se tem uma coisa que, principalmente para a gente que trabalha em treinamento, consultoria, em RH, aprendeu é o seguinte: quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, quando o colaborador que está sendo desenvolvido puder tutelar, treinar alguém, até ser mentor de alguém, né, isso também pode ser uma estratégia no PBI.
Ele tutelou, ele treinou alguém? Como foi esse treinamento? E se alguém realmente aprendeu, né? É uma maneira da gente perceber a evolução da trilha desse treinamento, ok? E aqui, reforçando mais uma vez o que eu coloquei no slide lá atrás. Como o acompanhamento vai ser feito, né? Eu ia até dizer agora quem vai acompanhar. Você pode até colocar lá no PDI quem vai acompanhar. O gestor e o RH, o gestor e o gerente, o gestor, seja lá quem for, o líder tem que estar lá no acompanhamento. O líder tem que estar. E como vai ser esse acompanhamento? Repare, a gente já tem aqui os comportamentos observáveis e o indicador da evolução. Então, como o líder vai observar, vai medir, vai acompanhar, vai dar feedback? É o líder que tem que fazer isso, ok? Não delegar isso para RH, ou seja, para quem for. Muito menos deixar por conta do colaborador que está sendo desenvolvido. Ok, gente? Então, o PDI ele tem que ter. E quando? Vai ser isso aqui. Esse degrau aqui, que ele vai precisar, por exemplo, desenvolver um projeto, uma pequena equipe, isso aqui eu posso acompanhar ele a cada mês, né? Pode ser mensal, um projeto longo, ou no começo. E aí, como é que está indo? Como é que você está saindo? Posso ajudar em alguma coisa? O líder precisa estar disponível para esse desenvolvimento. É papel do líder, o desenvolvimento da equipe. E cá entre nós, independente de ter PDI ou não. Minha empresa é pequena, os processos, por enquanto, são simples, a gente não tem plano de crescer, e tem a menina lá do departamento pessoal, ou seja lá quem for, interessa o seu tamanho. Você, como líder, você, como gestor, é o responsável pelo desenvolvimento do teu pessoal, da tua equipe. É o principal responsável. Os outros podem ser corresponsáveis, né? Então, o PDI, é importante frisar, ele não muda a pessoa. O PDI, como eu acabei de falar, ele é uma planilha. O PDI ele não muda a pessoa, ele aponta o caminho pela qual ela evolui. Ok? Então, tomem isso como grande verdade aí no desenvolvimento pessoal. Mas, gente, deixa eu colocar até uma outra coisa que nem está aqui. Eu já trabalho há mais de 30 anos com gestão de treinamento, né, entre outras coisas da área de recursos humanos. E lá no século passado, décadas passadas, a coisa mais comum, até a ISO 9000, quando eu conheci, ela pedia um plano de treinamento. A empresa tem que ter um plano de treinamento, né? E como é que se fazia esse plano de treinamento? Era mais ou menos seguindo, mais ou menos, não, era basicamente seguindo esse passo a passo diagnóstico que eu expliquei para vocês, tá? Isso sempre foi assim, correto, sempre foi a partir das competências. O tal do chá, por exemplo, eu aprendi a história do chá, que é a definição de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes. Já vi excelentes incrementos a essa definição lá nos anos 80, né? Então, para quem já trabalha com o desenvolvimento de pessoas há muito tempo, essa história aqui de gestão de competências, tal, isso aqui não, é muito antigo. Então, essa questão é muito antiga. E, antigamente, como eu estava dizendo, a própria ISO, nas suas primeiras versões, a empresa precisa ter um plano de treinamento. Então, o que era muito comum fazer? O plano de treinamento era uma sequência de treinamentos, né? Quando o plano era muito bem feito, era uma sequência de treinamentos que compunha uma trilha, né? E o enfoque desse plano de treinamento, ele era muito mais global, era muito mais, vamos dizer assim, num arrastão, sabe? Nós temos aqui é, 30 pessoas que precisam desenvolver ah, treinamentos em Excel avançado, por exemplo, né? Temos mais X pessoas que precisam aprender a trabalhar feedbacks, escutativa, e por aí vai, né? Uma coisa muito mais arrastão. Tinha esse mindset, tá? E, obviamente, naqueles treinamentos entravam as pessoas que precisavam daqueles treinamentos.
Era, inclusive, um tempo que se fazia muito pré-teste na véspera do treinamento, para saber se o funcionário precisava ou não. E o PDI, ele deu uma quebrada nisso. O PDI, ele é muito mais focado numa análise pontual, numa análise que o gestor, o líder, precisa fazer cada uma das pessoas. Como é que eu vou desenvolver cada uma dessas pessoas? Ok? É uma coisa um bocado mais minuciosa. Naturalmente, depois de 3, 4, 8, 10 PDIs traçados, muito provavelmente ele vai ter pontos em comuns, gaps em comum, né? E que vão levar 3, 4, 5 pessoas a participarem de um mesmo treinamento, por exemplo. Então, é o seguinte, e outra coisa fundamental para isso aqui funcionar, eu acho que já está dando para perceber. Outra coisa que tem se falado demais nas organizações é sobre cultura organizacional. E cultura também não é algo novo. Na verdade, quando o Henry Ford, lá no começo do século passado, enfim, na primeira empresa que se fundou, né, ou até muito antes disso, quando você tem um grupo de pessoas ali trabalhando juntos, né, normalmente, né, sobre a coordenação de um líder, sobre uma liderança, a dinâmica desse grupo já define, já determina uma cultura, né? Muito mais recentemente, as empresas têm procurado medir, observar melhor, cuidar melhor da sua cultura organizacional, para que possa ter um papel muito mais relevante, competitivo, muitas vezes decisor, né, no mercado em que atua. E um tipo de fator determinante na cultura das empresas de alto desempenho é a cultura do aprendizado contínuo, né? É, é muito comum as empresas terem uma cultura de resultados. Isso e é legítimo isso, a cultura da busca dos resultados. Mas quando essas culturas em busca de resultados, elas trazem no seu bolo também o aprendizado contínuo, isso de fato traz um diferencial gigantesco. Vamos entender um pouquinho melhor aqui sobre essa história da cultura do aprendizado contínuo. Um termo também utilizado aí no mundo da gestão, e é um termo já mundialmente conhecido, é o lifelong learning. Se for traduzir aí ao pé da letra, é o aprendizado pelo resto da vida, né? Então, o mindset de crescimento, ele trata do mindset do crescimento pessoal e profissional, e do crescimento contínuo, o crescimento contínuo, né? É um processo contínuo e autodirigido de adquirir novos conhecimentos, habilidades e competências ao longo de toda a vida profissional, aqui no caso que eu estou tratando. Quem é o responsável aqui? Agora eu posso livrar um pouco vocês, gestores, né? Posso livrar um pouquinho o líder disso, né? O mindset, o crescimento pessoal, profissional, que está alinhado com o lifelong learning, é um processo que aqui diz, está inserido aqui na palavra autodirigido, né? Está relacionado com a própria vontade, com a própria automotivação. São as pessoas que definem aonde querem chegar, desenham o seu PDI e buscam aprender o sua própria automotivação. Tem um negócio, não sei se vocês conhecem o Enneagrama, né? O Enneagrama, ele divide, vamos dizer assim, falando grosseiramente, né, rapidamente, ele divide as pessoas em 9 tipos, né? Então, tem aquele tipo que adora ajudar o outro, tem o tipo que é o empreendedor, tem o tipo amigão,
Parece um pouco com o DISC, só que vai muito mais fundo, sabe? Ele, inclusive, o DISC, ele é mais voltado para uma análise de comportamento. O Eneagrama, ele está mais relacionado com personalidade mesmo. Ele é mais profundo, né? Quem puder conhecer, eu adoro o Eneagrama, ele é muito profundo. E aí, lá no Eneagrama, existe um tipo que é aquele que adora, valoriza demais o autodesenvolvimento, que gosta de aprender. Lembra mais ou menos daquela pessoa que tem na tua equipe, que você consegue motivá-la, desafiando essa pessoa a aprender algo novo. Ele se sente entusiasmado. Posso ficar entre nós. Ele se sente até mais entusiasmado do que você dar uma bonificação financeira para ele. Se motiva muito mais, sabe? Então, para esse, eu sou uma pessoa assim, no Enneagrama, eu sou o tipo si, né? Porém, as outras pessoas do Enneagrama precisam desenvolver, não todas, né? Só estou generalizando, de maneira até grosseira, vamos dizer assim. Mas as pessoas precisam buscar a automotivação, sabe? Aquela velha história da razão vencer a vontade, né? A razão apontar, eu preciso me desenvolver em algo, como é que eu vou fazer isso? E ir atrás. Vou fazer um curso, vou buscar um livro, vou buscar uma mentoria de alguém, enfim, buscar alguma forma de desenvolvimento. Tá? Então, quando você tem na equipe pessoas, várias pessoas que têm esse mindset, essa cultura, aí a gente pode dizer que é uma cultura de aprendizado contínuo. Né? Então, para pequenas e médias empresas, o aprendizado contínuo é uma ferramenta de sobrevivência. E eu enfatizo, vamos lembrar que, principalmente em pequenas empresas, uma empresa com 30 pessoas, se você tem três pessoas que não estão ali motivadas, né? E, putz, não, para mim tá bom assim aqui mesmo, aqui deixa assim mesmo. Não, o que eu ganho já dá para o gasto, já dá para cervejinha no final de semana. Você tem gente assim? Né? Se são três no grupo de 30, você tem 10% da força da sua empresa nesse nível. Né? Você não pode pensar em alta performance uma pessoa assim. Então, por isso que não é exagero falar em aprendizado contínuo é uma ferramenta de sobrevivência, ok? Então, e é pior, né? Às vezes são pessoas que se falta, um dia que falte, já desmantela lá a sua produção, o seu atendimento, né? Então, preste muita atenção nisso. Esse é um traço fundamental para as pessoas verdadeiramente engajadas, que querem fazer com que a sua empresa cresça e querem fazer com que a sua equipe atinja resultados. Então, voltando. Para pequenas e médias empresas, principalmente, o aprendizado contínuo é uma ferramenta de sobrevivência. Não é exagero. Em um mercado volátil, uma grande vantagem competitiva é a capacidade de aprender e adaptar-se mais rápido do que a concorrência. Né? Então, esses três aí que eu acabei de falar, manda eles para a concorrência. Uma brincadeira, tá, gente? Mas veja, vencer a concorrência, você só vai vencer a concorrência com pessoas que estão em busca de desenvolvimento. E quando você desenvolve um PDI, estimula essas pessoas, olha, eu preciso que você cresça seguindo essa trilha para desenvolver essa competência, você está dando um norte, você está engajando essa pessoa, está trazendo ela para dentro da tua empresa, né? E incrementando os resultados. Percebe a importância dessa cultura de aprendizado? Então, implementando na sua empresa, aqui vai um passo a passo. E acho que são 4 passos. Você pode começar a fazer isso amanhã já. Mapeie as lacunas do conhecimento. Vocês já viram como isso pode ser feito. Então, identifique quais habilidades a sua equipe precisa desenvolver para atingir as metas estratégicas. Converse com cada colaborador sobre as suas aspirações, o que elas querem, o que elas desejam. Né? Elas estão alinhadas com o que você tem em mente. 2,
Crie micro-oportunidades de aprendizado. Então, 15 minutos diário, por exemplo. Olha, uma micro-oportunidade. 15 minutos diários para leitura, podcast sobre o setor da empresa, sobre, sobre o que o seu setor faz, né? Quem quiser dicas, depois eu conheço excelentes podcasts aí de produtividade, de gestão de pessoas, de liderança, né? Então, podcast sobre o setor. Aliás, hoje o podcast é o que você mais encontra no YouTube. Você encontra muitos excelentes podcasts. Sessões de troca de conhecimento entre equipes. Olha que interessante. Sessões de troca de conhecimento entre as pessoas da equipe, né? Sessões de troca de conhecimento entre o gestor e as pessoas da equipe, no qual o gestor pode aprender com as pessoas da equipe. Você está desenvolvendo essas pessoas, está engajando. Microtreinamentos, né, de 15 minutos, né? Aquela reunião diária que a gente faz de manhãzinha, o que é que a gente vai aprender hoje? Né? O que é que a gente vai discutir hoje? Qual vai ser a sacada? Gente, eu gosto muito de, que eu chamo de sementes, né? De que são frases, citações de pessoas. Né? Eu, inclusive, coloquei uma citação incrível do Drucker, no final desse nosso bate-papo, que são verdadeiras lições. Você pode levar meia hora refletindo em cima de uma situação daquela. São insights fantásticos. Isso pode ser levado numa reunião. Fizemos a reunião aqui para ajustar as metas do dia e tal, né? O pessoal de vendas faz muito disso. Gente, ó, vamos refletir sobre isso daqui 10 minutos. Tá aí, né? Cursos online acessíveis, cursos online gratuitos. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa que você pode cortar a gordura, mas tem filé lá dentro, né? Ok? E isso é cultura de aprendizado contínuo. Aqui uma terceira coisa, terceira etapa, né? Lidere pelo exemplo. Seja um exemplo. Compartilhe o que você está aprendendo. Olha que legal. Quando o líder valoriza o aprendizado, toda a equipe se inspira a fazer o mesmo, né? Gente, isso é um traço da liderança. Isso é um traço até instintivo do líder, né? Seja o líder formal ou informal. As pessoas seguem o líder. Não estou falando de futebol, não. Tá? As pessoas seguem o líder. As pessoas se inspiram, né? E de maneira, muitas vezes, assim, imperceptível, né? Elas ouvem mais o que o líder fala. Quantas vezes uma pessoa sai da equipe, ou ela está ali dentro da equipe, ela é promovida, ela passa a ser um novo líder. É natural ela passar a ser mais observada, né? Então, como essa pessoa nos trata, às vezes esse novo líder nos trata da mesma maneira que já tratava enquanto era um membro da equipe, só que a percepção passa a ser outra. Então, o líder, ele pode se influenciar muito quando ele é alguém que pratica o lifelong learning, né? E aqui uma quarta etapa. Reconheça e celebre o processo. Crie um sistema simples para reconhecer quem aplica novos conhecimentos. Gente, feedbacks positivos, feedbacks de reconhecimento, elogios, são oportunidades incríveis que a maioria dos líderes deixam passar, né? Isso engaja, isso cria confiança. Tem muita gente me pergunta, como é que eu posso conquistar a confiança da minha equipe? Tá aí, aqui um exemplo, né? Aqui um exemplo. Elogie, mostre, poxa, que bacana isso que você trouxe. Como é que você pode aplicar isso que você aprendeu no seu dia a dia? Faça essa pergunta para o seu colaborador, né? Ok? Então, crie um sistema simples para reconhecer quem aplica novos conhecimentos. Pode ser um destaque numa reunião semanal, né? Eu gosto de fazer isso. Poxa, a Patrícia, ela aplicou esse conceito que a gente está vendo aqui, ela criou uma nova planilha incrível, otimizou bastante o resultado.
Patrícia, você foi? Nota 10. Bastou isso. Engaja, né? Uma certificação interna, uma medalha. Eu conheço gente que dava é, bis, né? É um conhecido meu que ele dava o bis, colocava na mesinha lá. Anos depois, Luciano Pires, se alguém segue Luciano Pires, né? É um cara que eu acho fantástico. Anos depois, ele já tinha até saído lá da Dana, ele encontrou lá uma ex-funcionária dele e tal. Cara, ela tinha na bolsa dela uma, acho que um marcador de páginas, não sei o que era, feito com uns papeizinhos, uma embalagem de bis que ele deu para ela décadas atrás, né? Será que essa pessoa era engajada? Era comprometida? Gostava de trabalhar com esse líder? Tá vendo? Então, colha o resultado depois de implantar uma cultura dessa, né? Colha o resultado. Uma equipe mais engajada, mais preparada e capaz de levar a sua empresa ou a sua equipe ao próximo nível. É assim que os líderes eficazes, os líderes mais eficazes, estão fazendo. Quanto custa isso? Né? Isso é um investimento de tempo, dedicação, aprendizado. Ok? Ok, gente, agora é a sua vez. Faça isso, ó. Dá para fazer isso aqui ainda hoje. Estou dando aqui o passo a passo. É um resumo do que a gente viu, na verdade, né? Estou vendo aqui a hora. Então, identifica um cargo crítico. Né? Existe três competências essenciais nesse cargo. Identifique se há gaps, né, no ocupante do cargo. Escolha uma ação de upskilling ou reskilling e haja. Da maneira como eu coloquei aqui, ou seja, treine. Faça aí o PDI. Acho que tu nem fala aí em fazer o PDI. Mas faça um pequeno plano, uma pequena trilha, né, para desenvolver essa pessoa. Precisa ser uma trilha de 6 meses ou um ano. Não é isso. Mas comece a praticar, pratique pequeno, comece, né? Haja e acompanhe a efetividade. Veja se deu certo. Tenho certeza que algum resultado você vai ter. Se você fizer apenas isso, você já começa a transformar o desenvolvimento do seu time. Tenha certeza. Ok, gente? E aqui, gosto muito de fechar com a semente, né? Como eu disse para vocês, olha como dá para refletir em cima disso. Essa frase não foi dita semana passada, não. Não foi dita quando se falou em reskilling ou upskilling, nem em PDI. Olha isso. Peter Drucker. A liderança é levantar a visão das pessoas para um patamar mais elevado. Esse é o papel da liderança. É levantar a visão das pessoas para um patamar mais elevado, o desempenho delas para um padrão superior e a personalidade delas para além dos seus limites normais. Você, como líder, tem o poder de transformar as pessoas para irem além daquilo que elas acreditam que são capazes de ir. Você, como líder, tem esse poder. Eu acho essa citação do Peter Drucker assim, poderosíssima. Né? Tá? Que vale uma boa reflexão. Se você é um gerente, por exemplo, leve essa reflexão para os seus supervisores, para os seus líderes, né? Os heads, enfim. Gente, alguma pergunta? Alguém quer colocar no áudio, quer escrever alguma coisa no chat? Tudo bem? Bom, gente, como eu disse a vocês, eu dei até aqui já dá para vocês fazerem alguma coisa amanhã, né? Com todo esse conceito que eu passei aqui para vocês. Tá? Reparem, eu chamo isso aqui de Masterclass porque eu realmente faço isso aqui com entrega, tá? Muito conhecimento. Assim como todas as outras que estão lá publicadas no meu YouTube, no perfil do YouTube, e que depois eu vou colocar no grupo lá o link para quem não tem ainda, para que vocês possam conhecer o meu trabalho e ver muita coisa boa que tem lá, né? Elas duram mais ou menos 1h20 aí, mas eu faço
uma entrega legítima, uma entrega de coração mesmo. E como vocês viram, tá aqui, já dá para vocês fazerem alguma coisa com esse material. Só que eu quero propor a vocês um trabalho que pode fazer com que vocês, a sua equipe ou a sua empresa, possa ir até além disso, né? É um trabalho de mentoria que eu proponho para implementar um modelo de desenvolvimento, ó, seguindo essa linha que vocês viram aqui. Só que, obviamente, com toda a profundidade que esse assunto requer, né? Esse modelo, ele trata, aliás, gente, todas as ações da Optus com relação à gestão de pessoas, que vocês podem encontrar lá no site, desenvolvimento de avaliação de desempenho, desenvolvimento de organização de cargos e salários, até mesmo definição de missão, visão, planejamento estratégico, enfim, desenvolvimento de pessoas, no tocante a pessoas, eu estou com uma premissa muito forte, a gestão por competências. Tá? Isso é muito profundo. Então, e a partir da gestão por competências, tomando como base para esse modelo de desenvolvimento que eu estou propondo aqui nessa mentoria, é uma gestão que tem que estar conectada ao negócio e à estratégia da empresa. Então, não é um modelo pronto, sabe? Não é algo pronto, é algo que requer que se conheça, que eu conheça bem a empresa, que eu conheça quais são as estratégias, quais são os gaps, se não há estratégia, o que pode ser feito, né? Preciso conhecer a empresa e trazer a gestão de competência, uma coisa é certa, seja do tamanho que for, nível de gestão, a estratégia, se há ou não há, você precisa ter competências. Todo mundo precisa ter competências muito bem definidas para realizar as coisas que precisam ser realizadas, né? Para atingir os resultados que precisam ser alcançados, né? Isso é inevitável. Então, nessa mentoria, eu trato sobre essa gestão de competência no seu negócio. A gente dá uma limpada, dá uma descrição, faz uma repaginação, vamos dizer assim, se é que não há, uma descrição clara dos cargos. Essa descrição dos cargos, ela envolve quais são as funções, né, as tarefas que precisam ser feitas, para cada tarefa, quais são as competências necessárias, a identificação das competências-chave. Já estou começando né, só para expor um pouquinho do que é feito com relação à descrição de cargos. Eu precisarei ter um novo cargo daqui a 6 meses. Então, vamos desenhar esse cargo. Qual é o objetivo do cargo? Quais são as competências técnicas e comportamentais? Né? A identificação, aí depois desse mapeamento, aí sim, a gente vai comparar, né, vai fazer um levantamento de necessidades, né, de treinamento, como era chamado, a identificação dos gaps, né? Qual é o pessoal que eu tenho, quais são as competências que eles já desenvolvem, em que nível, né? Vamos comparar com esse mapeamento e identificar os gaps. O que está faltando? O que precisa ser desenvolvido e para quê? E aí o trabalho de upskilling e reskilling, né? Identificando se é algo novo que a pessoa vai fazer, né? Ou se precisa ser algo a ser desenvolvido no caso atual. O desenho dos PDIs, abordando todos aqueles pontos que eu disse para vocês, né, que precisa ter no PDI, e uma iniciação à cultura do lifelong learning, a cultura de aprendizado contínuo, né, através de palestras, através de dinâmicas, e muito trabalho com a liderança para desenvolver isso, né? A proposta dessa mentoria é que ela, abordando todos esses aspectos aqui, é um produto novo, tá, da Optus, e isso pode ser desenvolvido online também, através de reuniões. Quantas reuniões? Vai depender do tamanho da empresa, da quantidade de cargos, né? Mas estão falando aí de 15, 20 reuniões semanais ou quinzenais, enfim.
Isso a gente pode checar numa reunião de diagnóstico, ok? Isabelle, alguém está colocando alguma coisa? Tá. A Débora, ela perguntou se quisesse fazer isso na minha empresa, como eu posso contar com seu apoio, mas pelo que eu vi, você deu esse esclarecimento, e aí eu perguntei se você tinha satisfeito a resposta, Sim. ela disse que Uhum. sim, e a Nara falou, aula maravilhosa, como sempre, muito obrigada, Flávia. Bom, Nara, muito obrigado desde já. Eu que agradeço. Então, pessoal, só concluindo aqui, então, em pouco tempo, a sua empresa, em pouco tempo mesmo, são reuniões, como eu disse, as reuniões iniciais devem ser semanais, mas com pouco tempo, de fato, questão de 2 meses, 3 no máximo, você já vai começar a perceber melhoras, você já vai começar a perceber resultados, né? Até porque é, em casa de ferreiro, espeto de ferro. Né? O que eu quero dizer com isso? Esse plano de implantação dessa mentoria, plano de desenvolvimento dessa mentoria, ele também se dá passo a passo e também se dá com medidas, com entregáveis a cada um dos passos. A gente não vai pular de degrau sem ter antes fechado uma primeira etapa, ok? Concluído uma primeira etapa. E em cada uma dessas etapas, você vai ver, não comportamento, né, da minha parte, mas sim mudanças dentro da organização, dentro da equipe. Ok? Então, em pouco tempo, sua empresa terá clareza total sobre o que é que precisa ser desenvolvido no time, né? E como desenvolver, que é através do PDI bem estruturado que eu estava comentando com vocês, né? E isso investindo menos do que custaria contratar um profissional sênior de TI. Até porque contratar um profissional sênior para ficar todo dia dentro da empresa custa mais caro, de fato, né? E é por um longo tempo. Muitas vezes você tem uma empresa que não há necessidade de você ter esse profissional lá dentro, principalmente por um longo tempo. Trata-se de um projeto. Então, é mais tranquilo você ter um profissional com mais de 30 anos aí de trabalho com desenvolvimento de líderes, com desenvolvimento de gestão do treinamento, né, por um tempo determinado, né, em um pacote fechado, vamos dizer assim, ok? Já pré-definido. Ok, pessoal? Eu vou deixar os meus contatos no slide seguinte. Então, quem quiser agendar uma reunião diagnóstica, né, comigo, a reunião diagnóstica é gratuita, obviamente, sem custo. Eu nem diria que é uma reunião de venda, né? É um bate-papo, onde até no nosso bate-papo eu já posso te apontar algumas coisas, além até daquilo tudo que eu já mostrei aqui para vocês. Posso até, né, nessa conversa, a gente levar essa contribuição. Ou eu posso mostrar bem mais claramente como é que eu posso contribuir através da mentoria do modelo de desenvolvimento Octopus. Ok, pessoal? A gente fazer esse mapeamento de competências aí e fazer um trabalho que surta efeito para o crescimento das pessoas. Tá aí meus contatos. Eu gosto muito de atuar no LinkedIn. Confesso a vocês, eu preciso corrigir, porque às vezes eu até esqueço de colocar coisas lá no Instagram. Eu preciso atuar melhor no Instagram. E as mentorias, aliás, essas masterclasses, eu levo aí uns 10 dias para editar e publicar lá no YouTube. Então, quem não participou, felizmente vai ter que esperar um bocado. Eu até ia colocar isso no grupo, eu achei, não, você é meio grosseiro colocando isso, né? Mas demora um pouco para eu compartilhar lá, tá certo? Então, visitem meu YouTube. Lá tem, acho que mais 10 masterclasses como essa, publicadas. E visitem a minha casa, que é o meu site, academiaoctos.com.br, ok? Gente, então, vou deixar vocês descansarem agora. Agradeço demais o tempo de vocês aqui comigo, né? Que é algo de mais valioso que vocês têm.
né, a vinda de vocês aqui, a janelinha que vocês dedicaram a me ouvir, e espero muito realmente que tenha contribuído, ok? Espero aí o contato de vocês e, mais uma vez, fique com Deus e até a próxima, gente. Um abraço a todos e bom descanso. Muito obrigado.